Oi, pessoal. Estou aqui para gravar o vídeo sobre o Binswanger, né, sobre a nossa primeira dupla de aulas aí sobre o Binswanger. Na semana que vem a gente continua com ele. E ele, então, é o último autor que a gente vai abordar nesse curso. Um autor muito importante aí para toda a corrente existencial, nesse nosso campo existencial humanista. Eu, ontem, relendo o texto para preparar essa aula, fiquei muito feliz, assim, que realmente é um texto muito legal. Eu espero que vocês tenham lido, tenham gostado. Acho que a gente consegue abrir, recolocar várias coisas que talvez a gente já tenha dito através de outros autores, principalmente do Rogers, mas agora de uma maneira parece que conceitualmente mais clara e que até favorece a gente conseguir pensar mais sobre esse campo aí tão difícil de realmente dizer coisas consistentes sobre ele, que é esse universo da psicoterapia, né, onde muitos de vocês vão querer entrar e trabalhar. Então, a apresentação do Binswanger começa muito parecida com a do Medard Boss, com a diferença de que ele é mais velho, né, ele nasce algumas décadas antes do Boss, e Boss vem a estudar com ele depois e prosseguir com essa ideia da Dasein Analyse, mas é propriamente o Binswanger que abre esse espaço. Ele é suíço também, contemporâneo do Jung, ou talvez um pouquinho mais novo. Ele chegou a ser orientado pelo Jung na Suíça, um trabalho de doutorado. Ele também se forma com Freud, quer dizer, ele se torna terapeuta a partir de uma formação psicanalítica e também depois vai romper com ele, né, criando esse campo próprio, né, começa a trazer para a psiquiatria ideias que vêm da fenomenologia e do Heidegger. Eu comentei aqui nas minhas notas, né, quem gostar, tiver um interesse maior, vai ganhar muito se ler a introdução do livro, que é escrita por um Roberto Machado, não conheço, mas é uma boa introdução, dá para a gente ter uma ideia muito clara do como foi o trabalho do Binswanger, como que ele estruturou aí esse campo e o que o interessava mesmo ao trazer essas ideias da filosofia para o campo da psicoterapia e tendo como objetivo muito claro era se colocar de um modo que a gente pode, né, pensando lá na fenomenologia, é como praticar mesmo a redução fenomenológica. Ele gostaria de vir para o campo da psicopatologia sem um arsenal teórico que o distanciasse do fenômeno que ele está assistindo. E nesse texto que a gente vai analisar aqui agora, a gente vai ver como que essa questão se coloca como muito importante no encontro psicoterapêutico e como que isso não é nunca completamente realizado, porque esse campo também precisa do seu conhecimento teórico. Mas daqui a pouco a gente volta para isso com mais clareza. O texto, né, sobre a psicoterapia, ele está então publicado nesse volume, que vocês viram que o PDF que eu deixei para vocês é do livro completo. Então, a gente tem ali alguns outros textos junto com ele, se não me engano são 5 ou 6. Esse volume se chama Psicoterapia e Análise Existencial. Ele foi republicado aqui no Brasil, ou publicado mesmo pela primeira vez, não tenho certeza, agora super recente, no ano passado. Mas é um livro que parece que teve sua primeira publicação em 1955. Não tenho tanta certeza também dessa data, não achei com muita clareza, não. Pois bem, esse texto ele é a transcrição de uma conferência dada pelo Binswanger, uma conferência sobre psicopatologia, psicoterapia também. Não fica também muito claro nem o local, nem a data dessa conferência, mas ele começa, ele está falando para público de médicos ou estudantes de medicina, né? Ele fala jovens médicos ou médicos em formação, e que perguntavam sempre, a gente tem que sempre lembrar que nesse período aí, né, que começa com os trabalhos do Freud até boa parte do século passado, esse universo da psicoterapia esteve muito colado ao mundo da medicina, da psiquiatria, da neurologia. Então ele está falando para médicos,
é um campo que vai se estruturando a partir desse referencial médico. Veja que, né, foi assim com Freud, com Jung, com todos esses iniciantes. Aos poucos é que começa a se abrir aí a possibilidade de que um psicoterapeuta não fosse médico, né? E a gente começa a ver toda a formação propriamente dos psicólogos. Isso, né, pensando aqui no nosso campo, a parte que nasce ali nos Estados Unidos, com Maslow e Rogers, já é propriamente um campo da psicologia. Mas aqui a gente está ainda com o Binswanger dentro da psiquiatria, dentro de um universo médico, que a gente pode imaginar, então, que desconfie muito da proposta de uma terapia que trabalhe unicamente com a fala, né, com a linguagem. E a pergunta deles é sempre essa: qual é o efeito disso? Como que ela pode atuar? Quais seriam, né, os seus possíveis efeitos? Então, é em busca disso, né, de tentar responder a essa pergunta, a esse questionamento, que o Binswanger vai proceder aí nessa conferência. Então, ele começa dizendo: primeiro é preciso esclarecer essa expressão, né, essa palavra, psicoterapia. E ele diz: se a gente tem duas, é como abrir, né, dois troncos assim, duas vertentes, para tentar entender essa expressão. Primeiro, ele vai dizer que existe uma base ontológica. Base ontológica está querendo dizer assim, um universo mesmo de onde é que nasce mesmo, qual a possibilidade de existência de uma coisa como a psicoterapia. Ele vai dizer, essa base ontológica, a palavra ontologia sempre se refere àquilo que existe, ou àquilo que é, né, ao ser das coisas. Enfim, do que se trata, o que seria a psicoterapia. Mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Essa base seria a do ser com o outro. A psicoterapia diz respeito a um encontro, né, entre duas ou mais pessoas. Isso quer dizer que a base na realidade, a gente pode chamar assim, é pensar a base ontológica como assim a sua pegada no mundo do que existe, né, do que é o real, e aqui especificamente o real da experiência humana, é o fato de que nós somos esse ser com o outro, ou ser no mundo, ou o ser que vive no mundo compartilhado. É esse fato básico e primário de que cada um de nós vive com outros. E isso seria a base para que se possa pensar a psicoterapia e exercê-la, né? Mas ele vai dizer, mas entretanto, se a gente olhar especificamente para essa palavra, para a sua etimologia, para o seu sentido, né, pensando aí nos seus radicais, uma palavra que se divide em duas, né, psico e terapia, e ele vai dizer, olhando para a palavra, a gente tem uma ideia muito clara, muito específica do que seria isso. Onde você teria dois polos fixos, né? O da psique, ou alma, ou psiquismo, a palavra que vocês preferirem, e do outro lado, o polo da terapia, de que se trata então de um tratamento, de um serviço, ele usa essa palavra. Então, a gente teria também dois tipos de pessoas aí envolvidos. De um lado, o médico, alguém que pode curar, que pode exercer esse serviço, e do outro lado, a pessoa que vai receber esse serviço, mas não exatamente uma pessoa inteira, mas especificamente o seu psiquismo, ou a sua psique. Ou seja, a palavra psicoterapia diz de um serviço médico da alma, ou um serviço médico da psique. É um médico que serve a uma parte específica, um traço da pessoa humana, que é a psique ou o aparelho psíquico, como a gente vai ver aí nos trabalhos mais psicanalíticos. Ele vai dizer, existe então uma tensão entre essas duas ideias. Você tem uma ideia universalizante, que é esse solo, né, essa base primária que diz respeito ao encontro, ao compartilhar do mundo pelas pessoas humanas, e esse outro sentido específico que diz do processo então de trabalho de cura, de tratamento de uma parte da pessoa. Quando ele diz que essa base ontológica se refere
ou da abertura para uma ideia universalizante, ele está dizendo que é a partir dessa ideia que a gente pode pensar que a psicoterapia pode ter os seus efeitos, ela pode ela pode ser atuante em qualquer caso, em relação a qualquer pessoa, e não exatamente a um psiquismo adoecido, necessariamente. Então, você abre essa dupla vertente de entendimento da terapia, abre para a gente também a questão, né, de forma dupla. A questão inicial que se colocava é quais são os efeitos da terapia, como que ela pode atuar. Então ele vai se perguntar como a psicoterapia pode atuar em geral e como que ela atua no específico de um caso. E vocês vão ver que ao longo de todo o texto ele vai se referir, né, a um caso clínico concreto. Eu não vou me ater muito aqui ao caso, eu acho que se vocês quiserem comentar na aula de sexta, a gente se abre a isso. Eu vou tentar ir passando a margem dele, prestando mais atenção no que ele extrai de conceito, né, de conteúdo conceitual e teórico aí da observação do caso. Porque eu senti que senão isso aqui ia ficar longo demais. Porque quando ele diz, então, como que essa atuação pode acontecer uma vez? Então ele faz esse exercício duplo também de mostrar a sua teorização, a sua argumentação de modo universal, mas também ao mesmo tempo mostrando isso como que, de alguma maneira, essas ideias ou essas práticas acontecem numa realidade específica. A gente aqui, então vamos lembrar que o Binswanger, a sua conceituação mesmo, ela está relacionada com as ideias do Heidegger e do Husserl, com a fenomenologia. Na introdução, né, que eu sugeri vocês lerem também, fica claro esse movimento de quando ele se interessa, ele descobre a fenomenologia, depois descobre o Heidegger, e isso realmente, né, faz com que ele amplie a sua compreensão e descubra ali um terreno teórico que tem a ver com o que ele próprio pensa, e a partir daí então ele consegue passar a pensar de modo mais consistente no que ele quer fazer, e depois retorna também para o Husserl. Essas duas influências que a gente sabe que são entrelaçadas entre si também, mas elas vão estar presentes aqui no modo do Binswanger compreender essa realidade aí da psicopatologia e da psicoterapia. Então, vocês já viram, quando ele está se referindo a essa tal base ontológica de pensar o ser humano como ser com o outro, isso provém, né, aí acho que claramente vocês já conhecem, da perspectiva heideggeriana sobre o ser humano. Né? A gente lembrando da ideia do Dasein como esse ser aberto ao mundo e que é também o ser junto com o outro. Então, a ideia de ser no mundo, ser aí, e aqui o Binswanger vai usar muito a expressão ser com o outro. Porque se o ser jogado no mundo, está no mundo que é compartilhado, e sendo compartilhado quer dizer que esse ser está com o outro o tempo todo, inevitavelmente. Então, ele vai dizer, se isso é a base ontológica da psicoterapia, se a psicoterapia tem lugar porque o ser humano é esse ser do compartilhar e do encontro, e a psicoterapia é uma forma do encontro, isso ele vai dizer assim, já que nós somos esse ser com o outro, é possível pensar que os encontros que nós temos ao longo da vida, o ser com o outro fora da situação específica da psicoterapia, e esses encontros ou esses, como a gente pode quase que dizer assim, as trombadas que nós vamos dando uns com os outros ao longo da vida, né, o encontro permanente, esse estar relacionado, porque o outro está aqui ao meu lado e eu vou me deparar com ele de qualquer maneira. Quer dizer, essas colisões, né, ou essas junções, existe a possibilidade de que elas gerem efeitos umas sobre as outras.
né? Que as pessoas, ao se encontrarem, os encontros gerem consequências, efeitos na experiência de vida, na existência de uns dos outros. E aí, então, se coloca também a possibilidade de que esses efeitos possam ser terapêuticos. Terapêuticos no sentido de contribuir para uma melhoria, para um bem-estar né, de uns ou outros. Veja que isso é um vocabulário muito mais complexo, intelectualizado, cheio de conceituação filosófica, para dizer da mesma coisa que o Rogers disse para nós lá, quase que numa das nossas primeiras aulas, que a relação psicoterapêutica é um tipo de relação subjetiva, é um tipo de relação de ajuda, e a relação de ajuda faz parte do universo grande das relações intersubjetivas que acontecem na vida normalmente. A relação de ajuda pode acontecer imprevisivelmente na vida das pessoas. Na terapia, ela vai se tornar sistemática, ela vai ser o objetivo, vai ser o que se pretende fazer. Eu sinto que aqui o Binswanger está falando basicamente a mesma coisa, só que alicerçado numa estrutura conceitual mais consistente. Então, se o Rogers pretendia que a sua teorização fosse toda ela alicerçada na observação, né, uma coisa então mais experimentalista, experimental, mais pragmática, aqui o Binswanger parece chegar a uma mesma percepção, alicerçado também em algum nível de observação, claro, ele é um médico, mas também numa consistência filosófica. E é nesse sentido que a gente pensa, nossa, mas eles estão chegando a uma mesma conclusão. Por isso essas correntes, então, vão se cruzar, ou como a gente falou na última sexta-feira, né, vão se casar. Tá bom, vamos deixar o Rogers quieto e voltar aqui para o caminho da construção aí de um pensamento que o Binswanger está fazendo. Então, se vivemos no mundo compartilhado, estamos sempre tocando uns aos outros, esse tocar uns aos outros tem efeitos, esse efeito pode ser positivo no sentido de ajuda, né, no sentido de fazer com que a pessoa, ao experimentar, ao viver um encontro com o outro, ela saia desse encontro com um efeito positivo sobre si mesma, com um efeito terapêutico no sentido, né, de, sei lá, a gente pode pensar do alargamento do bem-estar, do seu modo de se colocar no mundo, com a diminuição da dor, né, acho que é um critério bom também para a gente pensar o que é o terapêutico. Portanto, a psicoterapia, ou que a relação humana possa ter um efeito positivo para um ou outro, né, dos polos que fazem parte dessa relação, isso é uma possibilidade, e se isso é uma possibilidade, a psicoterapia é sempre também uma possibilidade. E ele vai dizer assim, isso é algo difícil de ser pensado, porque a realidade disso, a realidade de que tais efeitos aconteçam nos encontros da vida mesmo, ele vai dizer, isso é algo que está tão próximo da nossa experiência, do vivido mesmo, do ser humano, que é difícil tomar a distância para perceber esse movimento que a gente pode falar, um movimento curativo das relações humanas e trazer para uma teorização, que a teorização vai precisar ir de uma distância. E é isso que ele tenta fazer. Aí ele vai caminhar então para o que é um específico, né, da atuação do médico psicoterapeuta, ou a gente pode dizer do psicoterapeuta, e ele vai colocar uma questão muito importante, que é, e aqui eu vou retomar então aquilo que a gente disse lá no início, que era a preocupação do Binswanger de se colocar aí em frente ao fenômeno, de modo não mediado por um saber, mas aqui ele vai dizer, né, em que medida o médico ou o psicoterapeuta ele restringe esse encontro, esse fato de ser um ser com o outro, diante do outro, ao entrar com essa coisa a mais, né, que é o seu saber médico-psicológico. E onde que se localizaria o efeito da psicoterapia
nessa realidade que é dupla, então, nesse sentido. O encontro psicoterapêutico é o encontro do ser, que é o ser com o outro, mas é também um encontro de alguém que traz um saber psicológico, não exatamente sobre aquele com quem ela está se encontrando, mas sobre o universal do ser humano, pensando aí no início, né, de trabalho. E isso, ele vai dizer, essa é uma tensão, ou ele vai chegar a dizer uma dialética, que não vai desaparecer. Então, o terapeuta, nessa linha aqui, né, nesse campo existencial humanista, que está interessado, que gostaria de se colocar o mais despido possível de saber diante daquele outro, mas ao mesmo tempo ele sabe muito bem que sem saber ele não tem como ocupar esse lugar do terapeuta na relação psicoterapêutica. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que todos vocês já pensaram em algum momento. Quando eu dizia para vocês muitas vezes, pretender praticar a redução não quer dizer que a gente não tenha que estudar, né? Não quer dizer que eu não tenha que fazer crescer também o meu conhecimento e o meu saber sobre essa situação. E isso não se resolve. Realmente, isso ele vai chamar, né, de tensão ou dialética, porque o terapeuta vai sempre tá ocupando esse lugar dúplice daquele que vem com o saber, e esse saber é necessário mesmo para essa relação, mas ele também é aquele que busca estar inteiro ali no encontro, de ser plenamente um ser com o outro e fazer acontecer, né, se deixar tomar por essa realidade que é um ser humano no mundo compartilhado, compartilhando ali especificamente aquele momento de contato, de encontro com uma pessoa específica. Então é isso o psicoterapeuta, ao mesmo tempo que leva o seu saber, ele está entrando numa relação. E ele está entrando numa relação, aqui o Bismarck diz assim, com o seu ser humano com. Eu estou vivendo ali, tentando realizar o mais, como é que palavra melhor a gente usar aqui? Eu ia dizer o mais plenamente, mas a palavra plenamente, vocês sabem que ela é sempre um exagero, né? Mas vamos lá, vamos dizer assim, o mais plenamente possível, essa realidade de ser um existente que é um ser com o outro, um seu ser humano com. Se diante do outro, dentro do meu consultório, eu estiver só com o meu saber, sem me abrir para essa realidade existencial de que sou um ser humano com e que estou ali com um outro ser humano com, a gente diria aqui que nada vai de fato acontecer. Tá? E aí ele começa a dar o exemplo, né, assim, da descrição do caso clínico que ele vai apresentar para nós aqui. Eu disse que não vou me ater muito, mas nesse momento eu preciso dizer pelo menos um pouquinho até da lógica que ele vai construir, porque ele começa descrevendo uma situação um pouco sem saída, que vários médicos já tinham olhado, e ele de repente tem um insight, nessa ideia, assim, uma ideia, e ele atua, né? Ele faz aquilo que ele imaginou que poderia ser feito. A gente está tratando de um sintoma físico também, histérico, e ele atua fisicamente, né, colocando mesmo a mão no corpo da paciente, e aquilo tem um resultado naquele momento. Depois a gente vai ver o segmento do relato, ele vai dizer, né, o caso vai tomando outras proporções também, e ele diz quando se tem mais caminho dentro de um processo psicoterapêutico, quando a pessoa está ali mais mesmo colocada na busca da sua própria história, da sua própria vida, insights desse tipo, que vem sem uma explicação, né, vem quase que a gente pode dizer, né, da pura intuição ali do terapeuta na hora, isso vai se tornando menos presente, menos importante à medida que você realmente conhece mais daquela pessoa, daquele caminho percorrido. Mas ele coloca assim, o início, a primeira ação que ele tem nesse caso e que tem um primeiro resultado positivo, vem dessa maneira, vem como um insight que ele mesmo não tinha não teve nem tempo de pensar sobre se deveria ou não fazer, ele faz e funciona.
poderia não funcionar. E ele conta como que isso que ele fez depois passa a ser repetido umas 2 ou 3 vezes e a paciente aceita aquilo e sempre funciona. Ele vai dizer, às vezes, o que ele chamou de ato terapêutico se torna também um rito psicoterapêutico, rito no sentido de algo repetido e repetível e aceito pela paciente. E, bom, quem lê o texto está entendendo o que eu estou falando. Quem não leu, quando ler, vai entender, que realmente não quero entrar aqui na descrição do caso, senão vai ficar muito, muito grande essa aula. Ele diz também que esse caso precisou de uma intervenção que ele chama de terapêutica social, que era uma intervenção direta, assim, uma conversa também com a família daquela pessoa e que gerou uma mudança de atitude da família em relação a ela, num fato muito específico, e isso foi importante para ela. Eu acho que essas duas imagens, aquilo que é um insight, uma intervenção mais diretiva e ao mesmo tempo essa intervenção também diretiva e que envolvia a família ou o social daquela pessoa, ele coloca aqui no início dizendo isso também faz parte, né, do processo de cura, mas não é ainda o que é específico da psicoterapia que trabalha através da linguagem, da fala, e isso está ainda por ser construído nesse caso. E aí que vem o que a gente pode chamar do processo em si, do correr daquilo que pode levar muito tempo e que vai caminhar, né, nessa perspectiva aí do aprofundamento, de se ter realmente mais chão psicoterapêutico, né, por onde pisar. Ele vai dizer, nesse processo, né, que estamos chamando aqui de correr do processo, vai se dar a busca da história da pessoa, reconstrução de vivências. Isso que então não se diferenciaria, talvez, né, de um processo psicanalítico. A pessoa ali em busca da sua própria memória, da compreensão, né, de como ela chegou até aqui. E nisso ele fala uma coisa bem interessante, que é, através desse relato de si mesmo, você vai encontrando temáticas que são significativas para aquela pessoa. E aí ele vai dizer, à medida que esses temas vão sendo encontrados, ou algumas vezes é um tema, né, isso passa a ser o condutor do processo. É ali onde se tem os instantes de significado na vida da pessoa, é ali que ela mais encontra isso que seria, né, uma busca de si mesma. Veja só, essa ideia se parece muito com aquilo que a gente leu lá no Heissner e que ele chama de pedra de toque, acho que vocês vão lembrar. Né? Assim, isso que são, quais são os temas para essa pessoa? O que de fato importa para ela? É por aí que caminha a emoção da pessoa, é isso que desperta ou aberturas ou bloqueios no seu correr, né, com o mundo. E nesse ponto que volta, né, o que eu já tinha anunciado ali uns minutinhos antes, que esse rompante, aquele inesperado de um insight, vai se tornando menos comum e menos importante à medida que você tem um maior conhecimento mesmo, um terreno mais firme da terapia através da fala da própria pessoa sobre si mesma, no relato da sua história, no encontro dos seus pontos de significado, enfim. E aí ele vai colocar aqui um ponto intrigante, eu acho, talvez para quem acompanhou o texto até aí, que falou a transformação mesmo, aquilo que pode gerar uma mudança significativa na vida da pessoa em terapia, essa coisa só tem chance de acontecer se houver o irromper ou despertar de uma chama criativa, né, como se fosse assim o acendimento de um desejo de criação de si mesmo, uma coisa desse tipo, e que o Binswanger vai chamar propriamente ali ele chama isso de chama divina. Acho que essa expressão pode causar uma certa surpresa para quem está lendo o texto, e eu acho que a palavra divino aqui a gente pode entender como realmente associada à ideia da criatividade. Bom, dei uma interrompida aqui, vocês viram que entrou uma pessoa aí no fundo, né, da minha gravação, mas vai ficar. Então, deixa eu retomar. Isso que
que ele chama de chama divina, eu acho que a gente precisa entender como um despertar dessa potência de criação, né, de uma chama criativa que tem a ver com um movimento de realmente entrar. Eu acho que a gente pode mesmo falar assim, acreditar na possibilidade criativa no sentido da criação de si mesmo, né? De passar a se colocar num papel agente ali que tem a ver com essa potência de criação mesmo, mas é de criação entendida nesse sentido radical, que é a criação de si mesmo, a invenção de si mesmo. Claro que a gente não está falando aqui de uma criação do nada, né? Não quer dizer que de repente eu possa zerar a minha vida e me fazer completamente nova, claro que não. Né? A gente só pode se fazer a partir de si mesmo, ou seja, de tudo que já foi vivido, mas é como se isso que ele está chamando de chama divina fosse um acendimento, né? De uma descoberta de uma potência que nos coloca realmente ali com uma confiança de poder gerar, né, um movimento transformador. Porque, gente, o movimento transformador, se ele existe mesmo, se essa possibilidade existe para a vida humana, ela nunca vai ser algo que vem de fora, né? Algo que vem uma intervenção que me transforme a despeito da minha própria ação. Por isso ele vai dizer, isso seria uma intervenção que a gente poderia chamar, né, de divina, no certo sentido. Como se pensar na intervenção de um Deus que me colocasse, né, em outro lugar, ou de alguma coisa que seja outra pessoa, uma intervenção pedagógica, sei lá. Por isso é preciso que se desperte naquela pessoa esse poder ou potência de criação de si mesmo. É só isso que pode gerar uma transformação no sentido profundo. E aí ele acrescenta algo muito interessante, que ele falou, esse despertar dessa chama, só pode acontecer nesse encontro existência-existência. Né? Então, nesse momento em que duas pessoas que são seres humanos no seu ser com o outro, né? Ser humano com, e é nessa troca ou intertroca entre esses dois que há a possibilidade do despertar dessa tal chama. E isso seria um movimento transcendente, né? É como sair daquilo que o prende subjetivamente para que seja capaz de viver, né? De realizar, de tornar realmente subjetivamente percebido e aceito o fato de que somos o ser com, ou seja, que a nossa vida se faz no mundo compartilhado. Então, sair do recolhimento em si mesmo, sentido como doloroso, para passar a viver ou realizar a vivência, né, do mundo compartilhado. Bom, falando, aí ele volta um pouquinho nessa questão de como isso se daria na psicoterapia, ele vai dizer, é necessário mesmo a retirada das projeções, que o terapeuta deixe de ser visto como aquele que está no lugar do pai ou da mãe, enfim, esse tipo de coisa, né, que a gente conhece também do campo das terapias ou das análises, porque só retirando-se essa fantasia sobre essa relação, é que pode acontecer, né, desse modo mais autêntico, talvez, mais legítimo, o que é o encontro de dois seres que são o ser com. Veja que a gente tem aqui uma proposta muito radical de confiança, né, do efeito do encontro sobre as pessoas humanas. Então, é pegar radicalmente a ideia de que somos o ser com o outro e entender a saúde, né, ou o bem-estar psíquico só se dá quando a pessoa passa a viver de modo, né, que aceite esse fato de que nós somos o ser com o outro. Mais para frente nós vamos voltar de novo nisso. Mais para frente o Winsbank vai chegar, acho que numa definição da psicoterapia ou do seu efeito máximo, eu acho que muito, muito bacana da gente pensar. Mas aqui vamos acompanhar
né, o argumento dele no texto e parar um pouquinho, porque ele vai fazer agora voltando a tratar diretamente do caso que ele está apresentando, ele vai fazer uma digressão, não tanto uma digressão, mas uma reflexão sobre o corpo, né? O corpo, esse fato básico, né, primordial, de que esse ser que nós somos, esse ser com o outro, esse ser no mundo, que pode parecer aqui quase que assim, abstrações ou modos de falar do ser humano muito mental, que parte da sua compreensão racional, mas existe esse fato primário e básico, é que nós somos um ser corpóreo. Né? Cada um de nós é alguém em um corpo, ou é alguém que é um corpo. E acho que é isso que o Binswanger está dizendo, nós somos um corpo vivo. A expressão corpo vivo aqui, eu acho que ela é praticamente um conceito, e corpo vivo quer dizer dessa unidade vital que compõe o que nós somos. Então, aqui ele vai dizer, nem vamos dizer em relação corpo-mente, porque o que ele se pretende aqui é nem falar dessa dualidade corpo-psiquismo ou corpo-mente. Aí vocês vão lembrar daquele texto que a gente leu que se referia à psicossomática, dizer, toda essa teorização da psicossomática, mesmo ao falar de uma relação, então, corpo-psiquismo, está partindo da ideia de que há uma separação. Né? Quando a gente nem considera a separação, então não tem mais por que nem falar em relação posterior entre dois polos que não são separados. O que nós somos é um corpo vivo e uno. A expressão corpo vivo quer deixar claro que esse corpo não é só matéria, né? Não é só um mecanismo que funciona seguindo tais e tais regras fisiológicas. Não, esse corpo, ele se move, né? Ele existe, ele vive carregado também de outras coisas que são, talvez possa dizer uma palavra, que são significações, que são simbolismos. E isso tudo já está junto, né, no nosso corpo. Então, ele vai dizer, o mundo do corpo vivo é a existência. Então, Bismarck está dizendo que a existência humana é a existência de um corpo vivo, de um corpo simbólico. Ele não fala assim, tá? Mas eu estou dizendo, acho que a gente pode dar espaço para pensar, é o corpo que não é só matéria, é um corpo que é também simbólico e significação. O campo de compreensão disso é o campo fenomenal. Então, a perspectiva é fenomenológica. Né? Pensar, olhar para a pessoa humana como um fenômeno e esse fenômeno se apresenta como o corpo vivo. Aqui eu parei um pouquinho, vou parar um pouquinho para dizer, toda essa teorização do Binswanger vai caminhando no seguinte sentido, que acho que talvez não fique tão claro nesse texto, mas da semana que vem ele também vai tocar isso, mas tratando mais especificamente do sonho, mas a gente pode aqui tentar dar uma clareada, quase uma pequena sistematização de como é que está caminhando para se construir a compreensão do Binswanger da patologia e do que seria um máximo de saúde psíquica e emocional para o ser humano. Quer dizer, o patológico é aquilo que se resguarda no privado. Né? Quanto mais oculto, escondido estiver o ser da pessoa, mais próxima ela está do adoecimento. Aqui eu estou praticamente lendo o que eu escrevi nas notas, para a gente ter uma clareza sobre isso. Então, veja que está voltando aquela ideia do ser, né? O ser que a gente pensou tanto com o Boss na semana passada, né? O compromisso que nós temos em relação ao nosso próprio ser, a um deixar acontecer o ser. Deixar acontecer é trazer para a existência. E a existência é compartilhada, se dá no mundo com. Veja que então o Binswanger está dizendo, quanto mais eu ocultar o ser que eu sou, ou esquecer, vamos dizer assim, que esse ocultar não é consciente, o esquecimento também caminha nesse sentido. E o esquecimento do ser é uma expressão própria do Heidegger mesmo. Né? Então, quanto mais isso que diz do que eu sou tiver oculto, escondido, mais provável é que isso se transforme em sintoma.
porque isso precisa acontecer, aparecer de alguma maneira, né? E, quer dizer, o ponto máximo desse ocultamento seria a psicose, né? Aquele irromper, né, de algo específico e próprio daquela pessoa, mas de uma maneira completamente não compartilhável, né? O mundo próprio, quando a gente fala da psicose como descolamento da realidade, é um descolamento da possibilidade de tornar coletivo, de tornar compartilhado, vivenciado com o outro aquilo que se é. Então, no ponto máximo, no oposto máximo disso, né, o polo radicalmente oposto ao adoecimento máximo, que seria a psicose, então, no ponto máximo de saúde, a gente teria uma livre vivência da vida compartilhada. Ele se expressou mais ou menos assim, né, algumas linhas para trás, de se deixar realmente entrar plenamente na vivência do compartilhamento. E aí, vai dizer, a potência, a possibilidade do encontro psicoterápico caminha nesse sentido, de abrir, né, abrir para o outro de forma intencional, dirigida, sistematizada, o espaço para o encontro. Veja que, né, se a saúde diz respeito a ser capaz do encontro, por isso a situação psicoterapêutica tem tanta potência de atuação, porque ela é encontro. E quanto mais ela for encontro, mais capaz ela vai ser como se você cria ali uma forte experiência de encontro para que essa pessoa seja capaz de realizar o encontro na sua vida, fora do consultório. Então, isso é assumir existencialmente traços do próprio ser. Quer dizer, que isso quer dizer? Trazer à existência, trazer à realidade vivida e compartilhada o que eu sou. Então, isso é assumir o que eu sou, o que é o ser em mim, de modo compartilhado, de modo colocado para o outro. Eu vou aqui saltar, se vocês estiverem seguindo pelas minhas notas ou quem for ler depois, que acho que aqui é o momento exato da gente colocar essa definição que eu acho assim, achei realmente muito, muito perfeita, que ele coloca do que seria então o que ele chama de efeito supremo da psicoterapia. E aqui eu vou ler, né, uma frase dele, na página 41. O efeito supremo da psicoterapia é então o redespertar do desejo do doente de retornar, uma vez mais, do seu isolamento para a vida da comunidade. Veja que em uma frase ele condensa muitas coisas. Primeiro, o fato de que há ali um isolamento, né? Um isolamento que diz respeito a uma negação, é uma supressão do desejo do compartilhar, né? De viver a vida em comunidade. E o efeito máximo da terapia seria realmente fazer surgir ou ressurgir o desejo de partir desse isolamento e assumir, então, a sua existência, que é a existência compartilhada. Veja que nessa ideia a gente coloca como completamente impossível de se pensar qualquer forma de individualismo, né? Ou de superdesenvolvimento de si mesmo a despeito do outro. Não, o desenvolvimento de cada um só pode se dar plenamente quando for com o outro, para o outro, sob a influência do outro, ou seja, no mundo vivenciado compartilhado. Pois bem, a gente vai perceber também que um Binswanger vai dar muita importância a expressões da linguagem comum, da linguagem popular, e pensando que essas expressões carregadas de simbólico, né, elas têm um sentido, uma significação simbólica que tem a ver com expressões mesmo do psiquismo, né, do que é importante aí nesse mundo de significação que é o mundo humano. E aí ele vai dar alguns exemplos e o que é específico do caso que ele está relatando ao longo do texto, ele vai dizer como que fica importante ali expressões como engolir, rejeitar, assumir, abraçar, enfim, é o querer pôr para dentro ou a necessidade de jogar para fora.
E a gente vai ver também na semana que vem no texto sobre o sonho, a importância que ele dá para as imagens de subida ou queda, né? Ascensão e queda é um movimento para cima e para baixo, que teria uma importância aí simbólica também na compreensão da nossa existência. É como se essas expressões dizem de direções significativas da existência humana, para todos, mas tomada por cada um no seu sentido próprio. E vejam que ele está apontando então para a importância muito grande da linguagem no existir humano, mas dando também importância para essa linguagem que já está, né? O que ele chama de linguagem popular, repensando como que a gente tem usado, quais são os significados metafóricos, analógicos, que implicam em imagens, a ideia a importância da imagem aqui também vai aparecer na compreensão disso que é o mundo psíquico do ser humano, né? Ou até assim não separando mais do que é o mundo humano. Tá? O mundo humano é marcado por essas facetas também. Ele vai usar a expressão fato existencial, e acho que é legal de pensar, fato existencial é um bom modo de falar disso, que são os acontecimentos, então, da existência humana, e que são acontecimentos partindo dessa ideia do corpo vivo, que estão se referindo de uma vez só a isso que se revela para nós, como às vezes através da sua faceta mais corporal ou menos corporal. Né? E aí ele dá um exemplo muito, muito fácil da gente compreender isso, que é o exemplo do susto. Ele vai dizer, não é que um susto gere perda de tonicidade no corpo ou vice-versa. Um aspecto não gera o outro. Eles são fatos, faces do mesmo evento. E o evento é um fato existencial. Algo que acontece, que me gera, né, a consciência de que isso é um susto, né, e ao mesmo tempo isso vem acompanhado de uma alteração fisiológica do meu corpo. Pois bem, seguindo um pouquinho, né, voltando daquilo que eu já tinha adiantado, dessa ideia do despertar do desejo, né, em relação à própria vida e ao compartilhamento da vida, se trata também de combater o que ele chama de inércia existencial, como se nós corrêssemos o risco, né, em vida de nos desligarmos disso que é propriamente o movimento da existência, que é esse ser esse ser no mundo, e o despertar de tal desejo diz respeito também a romper, né, essa inércia, essa falta de movimento. E o movimento que se pode fazer dentro da psicoterapia, né, o que pode acontecer nesse encontro psicoterapêutico, tem a ver, quando a gente fala de não, vamos reconstruir a memória do passado, isso é já colocar algum movimento nessa existência que está como que paralisada ou tomada pela inércia. Então, rememorar o passado, imaginar o futuro, se abrir a dizer o que está sendo experienciado agora, tudo isso são entradas de movimento, né, na percepção da pessoa de si mesmo, e isso é por si só gerador de movimento e propiciador do tal despertar, né, do desejo de sair da sua individualidade fechada ou aprisionante. A gente vai compreendendo mais então o que ele está propondo, né? O objetivo disso é sempre mais movimento, maior liberdade existencial, maior espaço para um deixar fluir, um deixar acontecer o que se é e o que se vive. E aí ele vai dizer, se trata o tempo todo na busca de si mesmo, a busca do que já se é e a entrada nessa possibilidade de contribuir, né, de continuar construindo, inventando, criando o que se é. E ele vai dizer, qualquer busca que a gente faz na memória, algo que pareça, né, ou que esteja perdido, lembrar um nome, qualquer coisa, é sempre uma busca de si mesmo. No caso que ele está acompanhando, que tem a ver com um momento de perda de voz pela paciente, a busca da própria voz é a busca de si mesmo.
e pensar a busca da própria voz é algo muito simbólico, também uma expressão que pode nos pegar nesse sentido do significado. Pensar a busca de si é sempre uma busca da própria voz, né? A perda de si é esquecimento de si, é autoesquecimento. E aí ele vai mais uma vez se valer da linguagem popular e dizer assim, existe uma expressão popular que é o que mais nos aproxima disso, que é entender o que seria sermos nós mesmos. O que seria estar realmente colado a si mesmo. Ele vai dizer, na linguagem popular a gente tem uma expressão perfeita para isso, para esse fato que só ele chama a atenção, só acontece raramente, que é nos sentirmos realmente inseridos, né, banhados, embebidos do que nós próprios somos. Ele vai dizer isso acontece quando nós estamos falando ou vivendo a partir do coração. Então a palavra coração aqui toma esse lugar. Nesse ponto ele cita Santo Agostinho para dizer isso, né, do encontro do coração, da vida a partir do coração. Eu estou, né, colocando isso de novo, dizer como isso é muito interessante perceber essa busca do Binswanger pela linguagem e pelos significados, pela simbologia contida no modo como nós usamos coletivamente a linguagem. Veja, a linguagem popular diz de um coletivo, diz de um certo acordo não consciente, né? Não planejado, em relação às significações simbólicas das palavras ou de expressões. Essa ideia a busca de si diz respeito também a um tornar-se consciente de si, né? Então, o processo proposto pela psicoterapia tem a ver com isso também. Porque ele vai dizer, eu só conheço plenamente algo, ao mesmo tempo me conhecendo nesse algo. Então é necessária uma implicação, né, uma implicação pessoal de mim na busca do conhecimento. Quando o que se quer conhecer é a si mesmo, isso entra né, em um jogo quase que no óbvio, assim, né? Para me conhecer eu preciso me implicar. Isso parece óbvio, mas não é. Porque quantas vezes alguém fica esperando, por exemplo, de um terapeuta ou de um processo de diagnóstico, que venha um outro me dizer de mim como se eu fosse um objeto. Ele está dizendo, não, você só vai se conhecer se implicando completamente nessa busca. Então, estar junto de mim diz respeito a um saber-me consciente de mim também. E usando os exemplos corpóreos que ele vai dando, ele vai dizer o oposto disso, o oposto do estar junto de mim, ou do estar consciente de mim, ou de me saber consciente de mim, seria um corpo completamente exilado dessa vivência de si. E aqui então que ele está localizando e compreendendo o que é o sintoma histérico corporal. Veja que esse tipo de vivência do corpo, em que há uma separação, né, radical, o surgimento de um sintoma carregado de significado, mas de significado, a princípio, completamente desconhecido e por isso adoecedor, quer dizer, isso não é o existir do corpo vivo. O existir do corpo vivo diz de uma realização mais próximo do que a gente pode chamar de transparente, né? De uma transparência do conhecimento de si. É essa separação, essa cisão no ser que eu sou é que pode fazer com que o meu corpo venha a apresentar um adoecimento que é um falar de mim que eu não consigo compreender, que eu vou precisar seguir um processo, né, de descoberta de mim para finalmente um dia, quem sabe, compreender o que aquele sintoma está falando de mim para mim mesmo. E aí, caminhando para finalizar, Binswanger vai dizer que o psicoterapeuta então, no primeiro momento a gente pode pensar assim, um mediador entre o doente e o mundo? Ou o que é o doente? É aquele que não é? Então, não é aqui muito bem entendido, não é porque não está realizando existencialmente no mundo compartilhado o ser que ele é. Então, é como um não ser si mesmo. Então, ele vai dizer, essa mediação é também entre o não ser
e o ser si mesmo do paciente. E o ser si mesmo é algo que só se dá no mundo, porque o ser humano é o ser no mundo, é o ser com o outro. Espero que esteja claro para vocês essa passagem, né? Para a gente realmente escapar completamente de qualquer subjetivismo ou fechamento da pessoa humana. Não, eu só posso realizar-me completamente ou caminhando para uma possibilidade do completamente, sendo com o outro, porque faz parte da estrutura básica do ser humano ser um ser com o outro. Então, realizar plenamente a minha humanidade só pode acontecer sendo com o outro. E ele acrescenta ainda, né, essa mediação a gente pode entender também como sendo da hostilidade, uma hostilidade consigo mesmo e com o mundo, para o que ele vai chamar de amizade ou amor. Né? Então, do hostil para o amoroso consigo mesmo e com o mundo. Sempre isso é duplo, o si mesmo e o mundo. E aqui eu leio outra frase, onde isso fica também muito claro, que é: o caminho para o si mesmo passa sempre pelo mundo, tal como o caminho para o mundo passa sempre pelo si mesmo. Então, ser humano e mundo não se separam. Isso é fenomenologia. Bom, e finalizando, né, ele vai caminhando aí lembra que isso é uma conferência, então ele precisa terminar, é uma fala para o outro ali. Ele vai dizer que existem, então, duas formas principais da psicoterapia, que podem se entrelaçar, ter momentos de um e de outro. A primeira forma é essa que, né, prioritariamente ele descreveu para nós, que diz respeito ele vai falar de clarificação e educação existenciais. Isso se dá na relação, no encontro, no ser com, mas também o processo de pesquisa da vida da pessoa, sugestão. A palavra sugestão aparece aqui bastante conceitualmente, a gente teria que talvez, acho que não é necessário, mas se alguém quiser buscar, aí tem que ir para a história mesmo desses princípios da psicoterapia para entender bem especificamente o que ele está chamando de sugestão, mas a gente entende, né, que isso diz respeito a uma certa direção do terapeuta. Isso tem a ver com aqueles primórdios lá da questão da hipnose, né, daqueles movimentos, né, de realmente colocar a pessoa, a tentativa diretiva de mudança, de autopercepção, enfim. Não precisa a gente se ater tanto a essa questão da sugestão, mas que isso tem a ver com isso que muitas vezes também vai sendo que vai construindo uma maior solidez para a terapia, como ele próprio falou antes, que é a pesquisa da história, a busca da memória pessoal e tudo mais, para ir construindo mesmo um chão maior onde se vai se criando o espaço para que aconteça com mais possibilidades esses momentos da clarificação mesmo e do despertar do encontro, do desejo pelo encontro, enfim. E ele termina também dizendo que é quase como se ele chegasse ao final dizendo assim: eu tentei aqui falar sobre a terapia, mas chega uma hora que eu não consigo mais falar. Ele vem dizer, e aí ele dá um exemplo de um modo mais imagético de dizer da psicoterapia e termina dizendo que é só a expressão que contenha também imagem, ou seja, contenha também imaginário humano, simbologia, que consegue exprimir com clareza o trabalho psicoterapêutico, que seria também, a gente pode pensar, um trabalho de arte, porque é uma arte que se constrói por cada terapeuta, né? E isso não pode ser expresso de forma só intelectual ou de forma só racional. Isso precisa ser expresso também, né, como um conteúdo simbólico que venha contribuir, né, para a gente compreender melhor o que é de fato a psicoterapia. Eu acho que assim ele termina chamando a atenção para isso, dizendo como há algo também de enigmático aqui, é algo que não se deixa expressar completamente pela nossa racionalidade. Senão seria bem mais simples, né? A gente construía um roteiro, né, um passo a passo, e isso poderia ser simplesmente duplicado pelo mundo, a gente não precisava de supervisão,
Veja que a ideia da supervisão no início do trabalho terapêutico tem a ver com aquela coisa artesanal, né? De precisar um outro mais experiente que venha me apontar o caminho diante do caminho que eu já estou fazendo. Então, essa característica que eu estou chamando aqui de artesanal, eu acho que tem a ver com isso que ele diz, né? É preciso também uma expressão imagética, é preciso uma expressão simbólica, para que de fato se exprima e se compreenda o que é esse mundo aí da psicoterapia. É isso. Então, gente, na sexta-feira a gente comenta. Tomara que vocês tenham gostado, como eu. Tchau.